canal Terapia Social, dessa vez falando sobre o cérebro, né? O cérebro é algo sofisticado. O cérebro tem até além cérebro. Ah, Modesto, vou pegar no teu pé hoje. Daqui a pouco eu vou apresentar quem está aqui com a gente. Mas espera aí, além cérebro é aquele que faz a telepatia, né? Que transcende, né? Estamos fazendo uma pesquisa aí de curandeiros e estamos pegando DNA, a gente quer ver na parte física mesmo, se tem alguma diferença de um curandeiro com um parente. Mas espera aí, esse curandeiro, ele tem algum poder extrasensorial? É coisa de Deus? Esse papo não vai ser para agora, não. O papo para agora é assim, a capacidade do cérebro, os mistérios do cérebro, as novidades sobre o cérebro. Né? Então, nós vamos ver se a gente consegue conversar de forma descontraída. Vou começar aí com o Modesto. Modesto, você que está aí, em que planeta que você está, Modesto? Marco Modesto, meu amigo, neurocientista, ele é neurologista, faz neuroimagem, é meu amigo de muito tempo e sempre nós estamos em conexão. Então, quando a coisa começa a complicar em termos diagnósticos, eu mando para o Modesto. Sobre dor, mando para o Modesto. Então, Modesto, você é um investigador, você é um pesquisador. Agora, sobre cérebro, o que na tua área tem a ver com o cérebro? O que você faz e que tem a ver com o seu cérebro? Quer dizer, com o seu cérebro, não, com o cérebro de todo mundo. E se fala um pouquinho da sua trajetória, onde você foi começar a entender cérebro para poder chegar e ser o profissional destacado na cidade de Florianópolis, como você está sendo. Na realidade, eu me formei em medicina aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1976, e fui convidado por um grupo de neurocirurgiões e neurologistas para ingressar nesse grupo depois de uma formação em institutos neurológicos. Então, eu fui para o Instituto Neurológico da Universidade de Montevidéu, no Uruguai. Fiquei 2 anos onde eu aprendi a base clínica e radiológica fundamental, né? Ali eu consegui, com muito pouco equipamento, muito pouco recurso técnico, consegui aprender a examinar e ver os pacientes com o mínimo possível, aquele que era disponível. Depois disso, eu fui convidado para trabalhar, onde eu trabalhei ali no Uruguai 2 anos. Depois eu fui para a Suécia como guest scientist do Instituto Karolinska, em Estocolmo, onde eu fiquei 79 e 80. E ali já com muitos recursos, né? Já existia tomografia computadorizada. Na minha saída, introduziram a ressonância magnética, o segundo tomógrafo de corpo inteiro no mundo foi instalado no Instituto Karolinska, mesmo porque o próprio Hounsfield e Alan Cormack foram premiados com o Nobel depois de anos de julgamento pela Nobel Committee, e cujo presidente era o meu chefe no serviço de neuroradiologia da Universidade do Instituto Karolinska. Modesto, ali eu consegui você chegou a trabalhar num local onde teve um Nobel? O meu chefe, Thorne Gritz, era o presidente da Nobel Committee, a comissão do Prêmio Nobel. E eu trabalhei com ele 78, 79 e 80, e nesse período, inclusive, fui à entrega do Nobel, ao banquete de entrega do Nobel, convidado por ele para representar o prédio das ciências neurológicas. E ele era o chefe do serviço, então era uma pessoa muito prestigiada, entende? Olha só. Então, pessoa no mundo inteiro. E recebeu ali, nós recebemos ali a visita dos 2 premiados do Nobel, onde eles ficaram no nosso departamento durante uma semana. Então, para quem não sabe, né, Modesto, o Nobel, o prêmio Nobel é um prêmio o mais consagrado de todos os prêmios, é dado na Suécia. É lá na Suécia que se entrega esse prêmio Nobel, né? Então, exatamente. Bom, exceto da paz, né? Ou da paz que é na Noruega, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar. Eu tenho um material aí para mostrar. E hoje você trabalha aqui em Florianópolis. Você trabalha na NID, né? NID Neurociência. Eu trabalhei 32 anos no Hospital Celso Ramos, e no infantil eu trabalhei uns 10 anos, e como neuroradiologista, e trabalhava como preceptor da neurologia no Celso Ramos. E a gente fazia reuniões assim semanais, coisa que na Suécia era diária, né? Com todas as ciências neurológicas, então as neurociências, né? A neuropatologia, a neurofisiologia, a neurologia clínica, né?
a própria e os diversos ambulatórios, né, do hospital. Então, essa vivência clínica eu tive no Uruguai. Eu tive que vivenciar, onde tinha a neuropsiquiatria, né? Tinha a neuropediatria, tinha um departamento, tinha o Instituto Neurológico com todas as ciências neurológicas, né? Inclusive medicina nuclear. Na Suécia, eu trabalhei num grupo que produziu o segundo equipamento. Na realidade, era uma produção simultânea em 3 países, no Canadá, em Toronto, em Paris, e em Estocolmo. Eles estavam montando o primeiro PET scan. Isso foi em 78, 79. Brincadeira, o PET scan só apareceu na década de 70? O PET scan era fabricado lá, e eu trabalhei dentro do Instituto Karolinska, com esse pessoal durante uns 6, 8 meses. Mas o meu interesse não era trabalhar com isso, porque o gerador de radioisótopo era extremamente caro. Naquela época custava 20 milhões de dólares. E não havia como ter isso aqui nunca, né? Mas só foi aparecer aqui um gerador depois de muitos anos, talvez ali por 2010, 2005. Demorou mais de 20 anos, né? Então, vamos seguir. É baseada na renda per capita, né? Nossa renda per capita é muito baixa, né? Eu já vou voltar para você. Eu quero dar uma sequência aqui, ó, e passar para a Nice. Nice, eu conheci você praticamente através de pacientes que começaram a frequentar uma academia. Em vez de fazer uma academia para ficar musculoso, baixar peso, era para poder ter uma espécie de exercício mental, né? Já começa se apresentando quem é a Nice, que academia é essa, é possível fazer, porque que eu saiba, dentro do cérebro aqui, dessa caixa craniana, não tem músculo. Então, fazer academia de cérebro, como é que é isso? Explica essa questão da academia também. Bom, eu sou do Supera. O Supera é uma franquia. Esse método já tem 15 anos como franquia. É um método reconhecido internacionalmente. Ele nasceu por causa de uma criança com um déficit de atenção. Foi estimulado o processo de formação por causa de um menino que tinha déficit de atenção, e ele é filho do dono do Supera. Hoje ele tem 30 anos, 30 e poucos anos, e o que a gente trabalha é justamente exercício para o cérebro. Comparando com a academia, sim fazer exercícios que estimulam tanto as áreas de raciocínio lógico, atenção, linguagem, memória, visão espacial. Todas essas áreas precisam ter link entre elas, e o que a gente faz é justamente um aumento na produção das sinapses. Então, a gente aumenta tanto a quantidade quanto a qualidade das sinapses. O objetivo do Supera é aumentar a reserva cognitiva. E o que é isso? Se eu for traduzir reserva cognitiva, é justamente o músculo do cérebro, né? É a força e a resistência que o teu cérebro vai apresentar para qualquer necessidade que o nosso dia a dia exige. Então, quanto mais reserva cognitiva eu tenho, melhor eu vou reagir a qualquer processo que eu vou exigir do meu cérebro, tanto para me lembrar de alguma coisa, tanto para estudar, melhorar o processo de aprendizagem. Hoje a gente já tem vários estudos que confirmam que o COVID ele afeta o cérebro, então quem tem reserva cognitiva melhor também maior, né, também consegue responder melhor ao COVID e às suas sequelas. Então, a gente está apresentando, a reserva cognitiva também ajuda para quem tem uma isquemia cerebral, também para quem tem um derrame, né, um AVC. Então, a gente trabalha mesmo protegendo o cérebro de qualquer ocorrência e previne, com certeza, o surgimento das doenças do envelhecimento. E vocês já estão se reunindo presencialmente, né? Com os devidos cuidados, vocês já voltaram a se reunir. Então, que legal. Já vou pegar... Agora, mas temos aula online também, tá? Os dois tipos. A gente tem os dois modelos, A pessoa recebe um kit lá, aquele kit de vocês, em casa e consegue ter interação com vocês à distância, ainda nesse momento de adaptação. A aula, com certeza, e a aula ela é até no máximo 12 pessoas. Aqui no presencial são 9, por causa do distanciamento exigido agora.
Então, na aula, a gente se vê como nós estamos nos vendo aqui, todo mundo se vendo, todo mundo interagindo, porque é uma aula divertida e desafiadora mesmo, tira o cérebro da zona de conforto, faz um monte de coisa diferente, e toda semana a aula é diferente. Então, a pessoa é estimulada de forma diferente e nas suas diversas habilidades. Então, vamos dar uma É sequência. é um então, exercício vamos começar com os questionamentos, aí vou brincar com vocês, né, na boa. Agora, veja só, eu quero apresentar para vocês, eu conheci ele em vídeo, ele se chama Pedro. Eu falei que ele tinha 8 anos, mas o que aconteceu, Pedro? Que você voltou para 6 anos? Você não tinha 8 anos? Não, não tinha. Mas esse negócio de fazer, o que você faz aí, olha só, o Michel sabe disso, né? Chegou um menino aqui chamado Pedro, e com uma loira, né? Eu achei que fosse a mulher do Michel, eu falei que fosse o Pedro. Comecei a brincar, que deu maior fora. E o menino estava começando o negócio lá. E ele falou assim que em 9 minutos ele conseguia ajeitar um negocinho desse que você está na mão. Em 9 minutos. Você faz em quantos minutos? Se eu embaralhar... Michel, se você embaralhar um aí, e der para... Vamos fazer, só antes de começar. O Michel é o pai, tá? É um pai coruja. Mas, o Michel tá embaralhando, tá? Aí o Pedro vai olhar para isso aí e ele vai levar quantos minutos? 9 minutos? Vamos cronometrar aqui. Vamos cronometrar? Então, eu vou cronometrar. Nós vamos começar a apresentar o Pedro assim, ó. Cronometra aí. Ó, vamos lá. Tá aparecendo no vídeo, ó? Ó, espera aí, não estou vendo o negócio. Aí, ó. Olhou. Tá, agora ele vai tentar fazer ficar tudo igualzinho. Tá, cronometra, então? Quem que vai cronometrar? Ele mesmo? Não tem jeito de pegar a câmera ali? Quando terminar, eu coloco o timer. Ai, meu Deus do céu. Ó, não deu 9 minutos, nem 1 minuto. Quanto que está aí? Vê aí. 17... 17 segundos. 17 segundos. Ô, Pedro, você chegou a fazer uma coisa dessa mais rápida do que 17 segundos? Já consegui fazer em 10. Tá. Gente, não tem fraude aí, né? Viu, Marco? O Marco Início, não tem fraude. O que acontece? O Michel leva 1 hora para fazer um negócio desse. E o menino leva... 1 hora, não. Eu não consigo. O que aconteceu? Explica para mim, Michel, se o Michel puder explicar, mas como é que o Pedro, que não tem 8 anos, tem 6 anos, ele faz esse tipo de manobra e desde quando ele aprendeu a isso aí? E aprendizado, ele foi na academia do cérebro, ele aprendeu aonde? Bom, primeiramente, então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Marcos aí pelo convite, também, Dr. Marco e a Alice aí também participar desta live e dizer que, como um apaixonado pela parte do comportamento ou do neurocomportamento, eu tenho um exemplo vivo aqui, né? E como o nosso cérebro, eu digo que é o nosso maior sabotador, né? O que gosta de nos sabotar do acordar até deitar. Esse rapazinho, no começo da pandemia, em 2020, né, ele, em virtude do isolamento, queria resolver esse puzzle, que é o famoso cubo de Rubik, né, que é um húngaro que inventou, um arquiteto, na década de 80. E ele queria resolver. A mãe dele deu de presente no final de 2019. Na alegria de receber esse brinquedo, ele fez isso aqui. Chegou em casa com uma frustração enorme, porque não conseguia resolver. E coube ao pai, que também não sabia resolver, a missão e a árdua tarefa de tentar resolver esse pequeno puzzle. E é muito interessante, porque com sorte você não resolve. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você resolver esse cubo aqui. Somente com técnica. Tem 45 quintilhões de possibilidades de resolução, ou seja, cada solução, cada solve é única. E aí eu tive que partir para as redes sociais, né, para tentar buscar os mecanismos, os passos, os algoritmos para tentar resolver. Foram 4 meses
até eu conseguir, no método básico, ensinar ele. E aí vem uma parte muito engraçada da história. No dia 30 de março de 2020, ele conseguiu resolver em 3 minutos e 50, pela primeira vez, pelo método mais básico. Cerca de 20 dias depois, ele já estava resolvendo em 1 minuto. Mas aí o meu cérebro, o cérebro de um pai, o cérebro de alguém que diz assim, não, ele está me enganando. Eu pensava que ele embaralhava pouco e resolvi em 1 minuto para me agradar, ou para mostrar que, em virtude do isolamento, das aulas online, ele estava conseguindo obter um sucesso cada vez mais rápido. E como todo pai, como um bom negacionista que fui, eu não acreditei nele. Cerca de 30 dias depois, ele estava fazendo para baixo, tempos menos de 1 minuto já, e aí eu resolvi filmar. E eu digo, tem que ver para crer. Eu quebrei a cara não uma vez, mas sim 2. E foi o vídeo que vocês viram na chamada lá de 8 segundos, né? E inclusive ele resolveu os scrambles, que é o que a gente chama o embaralhamento, né? Ele decorou tanto as sequências de algoritmos nessa cabecinha, com então 5 anos de idade, que ele conseguia resolver, inclusive, sem enxergar. E tem técnicas para isso, né? Hoje, inclusive, tem campeonatos de multi-blind, né? Que são cubistas que fazem sem enxergar, pura técnica de memorização, que o Pedro não fala, Tem né? multi-blind que também vários, não é só um cubo vendado São sem vários, olhar, né? são vários. Tem gente que faz 51, tem gente que faz 41. Imaginem 41 cubos memorizando só sem enxergar. Então, tem atletas que fazem isso. E aí, quando eu de fato acordei, né, o meu cérebro disse assim, não, realmente teu filho tem um talento, eu comecei a procurar as pessoas que entendem do assunto. E aí entramos em contato com pessoas que de fato são reconhecidas no cenário nacional e até internacional. E hoje esse rapazinho aqui, ele tá tendo um acompanhamento do atual campeão brasileiro, recordista mundial, que é num puzzle chamado Square One, que é esse aqui, que é o Vincenzo Guerino, né, que tem, de forma online, explicado para o Pedro os 121 algoritmos avançados, que, segundo ele, não me perguntem como, porque eu também não sei como leigo, ele, intuitivamente, o ano passado, chegou a decorar 60% de forma autônoma, digamos assim. Então, grande parte dos métodos avançados desses puzzles, ele decorou de forma brincando, assim como vocês estão vendo aqui. E hoje, na WCA, que é a Associação Mundial de Cubo Mágico, são vários puzzles. O Pedro já tem todos e ele já resolve todos. Então, antes dos 7 anos de idade, ele já resolve todos. Lógico que o tempo difere muito ainda, né? Tem cubos maiores, menores, e a brincadeira começou porque a cada vez que ele resolvia um menor, eu comprava um maior. Só que eu fui enganado de novo, pela 3ª vez. Depois que você resolve o 2x2, que é esse menorzinho, o 3x3 e o 4x4, você já tem todas as sequências de algoritmos necessárias para resolver todos os outros. Como esse. Né? E aí eu fui comprando maiores, achando que ele ia... Esse. Né, filhão? E esse. Né? Esses 3 aqui. E aí ele resolveu todos, e aí eu comecei a diversificar, comecei a comprar outros para desafiá-los, né? E não fui... E agora o novo desafio dele é esse aqui, é o Axis, né? Que é um cubo... Que ele é um 3x3, até pensando, mas quando você vai embaralhar ele, ele fica todo pontiagudo. É um Ghost assim. Cube. Né? Então, muito, e assim começou a história do pequeno. Gosta também muito de pedalar, gosta também de jogar futebol, né? Muito aplicado nos estudos, né, filho? E a pandemia trouxe para ele, nesse período de isolamento, esse passatempo, que é muito divertido, né? E eu, por não acreditar, documentei, por acaso, coloquei no YouTube para mostrar um dia para ele que ele tinha esse talento, só que, de fato, esse talento aflorou. Hoje ele já participou de vários campeonatos online, tem um futuro de quem realmente entende do cubo mágico, aí o pessoal que tem uma comunidade que é muito unida e que se apoiam, né? Dizem que o talento dele é ímpar, né? E que se ele continuar com essa pouca idade, aprendendo os algoritmos da forma que ele faz, tem tudo para ser um grande representante do nosso país aí, nesses puzzles aí a nível
mundial. Vai depender dele, né? Mas para ele, o que eu acho mais legal é que tudo ele faz porque ele gosta. Então, você viu o interesse da criança, querer brincar, e, de repente, ele vai pelos métodos dele, ele é mais intuitivo, pelo jeito, né, Michel? Parece Sim. que o Pedro é mais intuitivo. E agora ele está com um campeão nacional treinando ele, passando alguma técnica, ele promete, é uma promessa aí nessa modalidade, vamos dizer assim. E no caso de uma pessoa que está em depressão, que precisa treinar essa memória, precisa ativar essa área, o método ele faz com uma pessoa que não tem tantas lesões assim, ser beneficiada? Na realidade, Marcos, a gente não trabalha como clínica, a gente é exatamente uma academia de ginástica. Então, uma pessoa que tem depressão num nível que está sendo apenas tratado pelo médico, mas não um nível muito tão alto assim, a gente sim, com certeza vai ajudar, porque a ginástica para o cérebro ajuda na geração de dopamina, de ocitocina. Então, esses hormônios que são os neurotransmissores, eles é que fazem com que o exercício, o funcionamento todo do cérebro corra de uma forma mais tranquila e adequada. Então, com o tratamento do médico e a ginástica cerebral, com certeza a possibilidade do aluno, que para nós ele é um aluno, ele não é um paciente, né? Porque a ginástica para o cérebro é necessária para a potencialização do cérebro. Então, o Pedro, inclusive, se ele fizer, ele só vai ajudar a potencializar, porque a gente tem sempre para onde crescer, né? O cérebro não tem limite, a gente não conhece o limite de quantidade, a gente tem em torno de 86 bilhões de neurônios e eles podem fazer as ligações que eles quiserem. Quantas são e qual é os caminhos que ele vai criar, o céu é um limite, né? Então, eu já vou aproveitar e compartilhar a tela com vocês, com esse vídeo de um menino, olha só, Pedrão, esse menino tem um quadro extremamente grave. Então, esse aqui é da nossa concorrente, né? Eu vou mostrar para vocês, ó, da nossa concorrente aqui, ó. Deixa eu soltar esse vídeo aqui, ó. Augusto Delfino, 25 anos. Não fala, não anda, com muito esforço consegue se comunicar. Ele tem paralisia cerebral e com todas as dificuldades se formou em educação física. Você vai conhecer agora essa história inspiradora que mostra a todos nós a importância da inclusão e participação de pessoas com deficiência. É mais uma reportagem que leva o carimbo Valor em Jogo para temas relevantes socialmente. Olhando assim, o que a gente vê? No mundo do esporte, onde o corpo é ferramenta indispensável, ele jaz inerte, imóvel. Paralisia cerebral tem várias formas de causar danos a uma pessoa. Mas o que você está vendo é só a casca, mera embalagem. Porque o esporte requer bem mais que um corpo. É necessário gana, raça, força de vontade, querer sempre mais. E aí estamos falando de algo que verdadeiramente nos faz humanos, o cérebro. O que pensamos, o que sentimos, o que queremos, isso é o que somos. As fotos mostram um menino que só na escola, ao aprender a ler e escrever, pôde se comunicar. Porque Augusto não fala, mas hoje dá palestras. Palestras? Antes de contar essa parte da história, temos que voltar lá atrás e explicar essa paixão que foi crescendo no coração de Guto. Como o esporte mexeu com alguém que não se move. Ele nunca assistiu um programa, um filme, um desenho animado, nunca gostou. Sempre foi esporte, adora esporte. O primeiro jogo que eu levei na ressacada, ele ficou triste porque o Avaí perdeu. Aí eu expliquei pra ele, cara, ele era bem pequenininho, eu disse, cara, é assim, ó, na vida a gente pode perder e pode ganhar. E ele sempre quis ganhar. Para Guto, ganhar é um verbo muito particular. Começa com os pais, que têm que segurar uma barra bem difícil. Geralmente as mães que seguram a onda porque tem que tocar, né? Tu tocando a vida, tu participando da vida do deficiente, aí tu chora pelo que tu não consegue fazer para ele. Mesmo a gente passando dificuldade, no cantinho a gente sofria, chorava, mas para ele a gente sempre é forte. E a gente sempre passou isso para ele. Ele quer ir para o Rio fazer o curso de treinador de futebol. O cara é determinado, ele quer ir.
escrever. O meu sonho era ser jogador de futebol, mas não foi possível. Mas eu decidi então que eu quero ser o treinador de futebol. Guardar dinheiro, né? Para fazer o curso. As fotos com os ídolos técnicos famosos, Guto já tem. A ambição também. Se fala em paralisia cerebral, mas na prática é só o corpo dele que está parado. O cérebro voa. O quarto dele atesta essa vida de torcedor. O começo de todo mundo no mundo do futebol. Vocês viram que uma pessoa com uma limitação significativa do cérebro acaba conseguindo superar através de toda a mobilização que houve, né, em relação a essa pessoa. Assim, eu acho que é o mistério do cérebro, que é o tema da live. O campeão mundial, o penúltimo campeão mundial, e um dos maiores recordistas de todos os puzzles, quando a gente fala dos cubos mágicos, chama-se Maxi Park. E ele é um menino autista que, com 4 anos de idade, começou a resolver o cubo porque tinha uma séria dificuldade motora. Então, e até hoje, ele hoje tem um documentário, inclusive, na Netflix dele, e até hoje a forma de ele resolver o cubo é ímpar, é algo, assim, fantástico, e ele resolve de uma forma tão rápida, mas o objetivo dele não é resolver o cubo, e sim a alegria da interação social que o mundo do cubo trouxe para ele, por ser um menino que tinha uma séria dificuldade. Então, isso é muito bacana. E o nosso propósito, tanto o meu quanto o do meu pequeno, é exatamente estimular esse tipo de prática, não só para quem tem essa dificuldade pode se beneficiar, mas sim de uma forma saudável. Hoje a gente tem esses jogos de rede aí que são, eu digo, que são as iscas virtuais desses jogos de violência que as pessoas jogam no mundo e geram bilhões de dólares. Com certeza, esses cubos não vão gerar todos esses dividendos. Mas, com certeza, quando o Pedro tiver seus 16, 18 anos, nós estaremos aqui, nós estamos plantando hoje para o futuro, de repente, um jovem melhor, um adulto melhor, e esse é o nosso objetivo aí com o incentivo desse pequenininho rapaz. Olha só, o Flávio Camargo está dizendo, minha filha de 12 anos já viu o Pedro, já viu o Pedrinho. Então, uma coisa, se o pessoal quiser assistir aqueles vídeos interessantes, qual é o nome do canal? Qual é o nome do teu canal, filho? Diz aí. Pedro Contreiras Moura Speed Cube. Pedro Contreiras Moura Speed Cube. Só se inscrever lá. Lá tem todos os vídeos dele, desde o primeiro vídeo até os últimos campeonatos. Todos os campeonatos hoje são online, infelizmente, devido à questão da pandemia. E todos têm que serem auditados, né? Os vídeos não podem ter cortes, né? Para que que as soluções não possam ser, vamos lá, assim, de uma forma burladas, né? E todas as participações do Pedro estão lá. Né? Então, se escrever Pedro no YouTube, né? Isso. Pedro Contreiras Moura Speed Cube. É o nome dele. Tá? É o nome dele. Então, tá bom. Nissi, me responde sobre aquela questão do cérebro. O pai do dono do Supera, né? O pai do menino com TDAH, como é que ele teve sucesso com essa criança? Muito. O Vinícius é o nome do filho dele, o Antônio Carlos Perpétuo é um engenheiro do ITA, e ele é um engenheiro da área da aeronáutica. Há 20 anos atrás, quando ele recebeu esse diagnóstico do Vinícius, ele começou a pesquisar mais a respeito do que era o TDAH, de que forma que ele poderia ajudar o Vinícius, e foi aí que ele conheceu o Abaco, que é uma ferramenta fantástica, o Pedro ia adorar fazer também. Isso. É uma calculadora, tem 2.500 anos, esse modelo aqui que a gente usa dentro do Supera é o modelo japonês. As crianças no Japão, todo mundo em idade escolar, todo mundo usa o Abaco, e é uma calculadora. Então, assim, a Nissi acabou de explicar como que aconteceu, de que forma que o pai, né, do menino lá, o dono do Supera, conseguiu ativar, né, os instrumentos que usou, e ele vai aperfeiçoar com o tempo, né? Agora, eu mostrei, Modesto, quando você foi lá no outro planeta, eu mostrei aquele vídeo maravilhoso sobre esse menino. Esse menino tem uma situação de bastante limitação. Eu queria que você explicasse um pouco o que nós vimos aí. Vimos a parte da reportagem, quase toda.
Que quadro é esse desse garoto? Hã? O quadro é de uma paralisia cerebral, está escutando? Sim, muito bem. Paralisia cerebral, sequela de uma paralisia cerebral com danos motores e preservação, e severos, danos motores severos, mas preservação das funções cognitivas, memória, inteligência, atenção preservada. Então, ele foi estudado do ponto de vista morfológico, né, funcional e a parte psicológica, o neuropsicológico. Então, do ponto de vista de memória, inteligência, atenção e comportamental, o colega que estudou o caso considerou que o dano dele era prevalentemente ou quase que só motor. O cognitivo dele estava preservado. Então, o pai, com toda a criatividade necessária nessa situação, resolveu investir em tecnologia para resolver a questão motora do menino, né? E desenvolveu técnicas de uso de iPad com sensores, né? Através do movimento do pescoço. Então, o menino começou a ingressar na academia, na atividade acadêmica, e conseguiu superar todas as suas dificuldades. Ontem eu pedi que o pai colocasse o filho nessa live, e o pai me disse que hoje é dia de treinar uma equipe de futebol em Palhoça. Então, ele não pôde ingressar hoje porque está fazendo um curso de treinador de futebol para profissional, passar a ser um treinador profissional de futebol. Quem diria, mas vocês, pessoal, quem está aí conectado com a gente, né, quiser avisar outras pessoas e quiserem pegar o que aconteceu na nossa live de hoje, vocês podem entrar no canal Terapia Social, vocês podem recuperar todo esse material. Esse material não sai dali, né? Ele vai ficar dentro do canal Terapia Social, né? O Marcos, ainda aproveitando de você, no caso, as pessoas podem ter patologias de cérebro, podem ter situações cerebrais que faz o oposto do que aconteceu com o Pedro ali. O Pedro, uma memória fantástica. Dos quadros mais de cérebro, mais assim emblemáticos e desafiadores é o Alzheimer, né? Uma demência. Esse quadro, como é que é esse quadro? E ele tem cura? Como é que uma pessoa demenciada, que começa a perder a memória, ela é tratada pelos médicos, por nós médicos? Né? Voltando primeiro ao caso do inicial, eu vejo assim, foi necessário praticamente um transplante cerebral, né? Do pai com o filho, um intercâmbio de desenvolvimento de tecnologia do pai com o filho, já que não havia condição de o Estado ou a nação prover esse tipo de serviço, né? De recuperação, de apoio, né? Então, o pai, uma das coisas que eu avisei para o pai, quando eu examinei essa criança, lá no Hospital de Caridade, ele foi fazer uma tomografia, foi que ele teria um filho com deficiência e que ele teria que não esperar nada de apoio do Estado, como existe nos países do primeiro mundo, né? Então, ele teria que desenvolver tecnologias que pudessem superar essa situação motora do menino. E que a maior preocupação dele seria no futuro, e ele confirmou ontem exatamente isso, que seria como ele iria sobreviver numa sociedade capitalista, né? Depois que os pais perecessem, morressem, entende? Como ele poderia sobreviver numa situação dessa, entende? E a grande preocupação dos pais nessa situação é exatamente isso. Como meu filho vai viver, é filho único, né? Como é que ele sobreviverá numa sociedade capitalista com o déficit que ele tem? Então, ele teria que preparar o filho para uma sociedade que não dá nenhum apoio para esse tipo de criança, né? Perfeito. E para a mãe, o pai. Sobre cérebro. O Agora, cérebro não tem memória. Esse cérebro que é o contrário do que o Pedro mostrou. Agora, a questão do Alzheimer é uma questão complexa. Aliás, quando se fala de função cerebral, é muito complexo, não dá para simplificar, né? Não dá para responder à atividade de quase 110 bilhões de neurônios, né? Simplificar com algumas explicações
que, na verdade, são desmascaradas em função do tempo, né? As preocupações, as explicações que se dá hoje, do ponto de vista funcional, logo com a ressonância funcional e com outras técnicas, estão sendo desmascaradas pela própria investigação neurocientífica, né? Isso vai sendo desmascarado. Explicações, inclusive, psicológicas, né? As conexões cerebrais, a mesma área que estimula o prazer, que, digamos, o amor, o sentimento de fraternidade, durante uma ressonância magnética, é a mesma área que é responsável pelo ódio, né? O ressentimento, a amargura, né? Então, essa área ativada na ressonância funcional, ela parece que é a área do amor, né? E, na verdade, ela também é a mesma área que é ativada numa situação de ódio, de rancor, de ressentimento, de amargura, até de vingança, entende? Então, é muito complexo essa questão cerebral, e toda a simplificação explicativa dessas funções deve criar uma certa desconfiança, né? Tá. Marcos, está surgindo com relação ao perguntas Alzheimer, aqui, sabe muito pouco sobre o Alzheimer. Na realidade, sabe muito pouco. O acúmulo dessas substâncias, proteína tal cerebral, e como é que isso acontece, por que elas não são... O que produz uma redução da produção dessas substâncias e o que elimina essa substância não se sabe até hoje. Entende? Todos os tratamentos são paliativos, e com muito pouco resultado assim, positivo, né? Perfeito. Está surgindo, então, as pessoas estão... Vocês podem perguntar, gente, aproveita, nós terminamos agora exatamente às 21h30, mas tem uma pergunta aqui para a Nice. O Tiago Dons, né, nosso colaborador, psicólogo, né, quase que psicólogo, já está em formação, está finalizando a formação e colabora muito com a gente, com o nosso canal também, fala, Nice, a ginástica para o cérebro pode ajudar na procrastinação? Está contigo, Nice. Conta para nós. Olha que engraçado que hoje as aulas de ginástica cerebral, elas são semanais. Então, são 2 horas por semana, e a cada semana, como eu disse no início, são aulas diferentes, porque a estimulação, o que a gente procura tratar de algum assunto, então a gente tem um tema mensal, e em cima desse tema mensal a gente divide em 4 temas que são as reflexões semanais. E isso vem lá do Supera, de São Paulo, de São José dos Campos, onde é a sede do Supera, e esta semana nós estamos falando a respeito de atenção e frustrações, e justamente e tolerância, né? Atenção e tolerância. E justamente eu falei sobre procrastinação hoje, porque quando todos os estímulos que a gente recebe é o WhatsApp, informações, cobranças, afazeres que a gente tem no nosso dia a dia, isso tudo faz com que o nosso dia, a gente sempre, quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem que o dia ficou pequeno, né? Precisava de um dia de 72 horas para dar conta de tudo, então essa é uma reclamação de todos. Porém, a rede social veio para fazer com que a gente também tenha mais uma fuga de foco e faz a gente procrastinar. Vou dar só uma olhadinha e quando a gente vê, passou 1 hora, 2 horas e eu fiquei ali dentro daquele buraco negro, né? Então, a ginástica cerebral faz sim, a gente falou hoje sobre isso na aula, faz sim porque ela vai organizando as formas que tu vai... colocando os teus afazeres no dia a dia, e a gente ficando mais focado, com certeza, me ajuda na procrastinação, porque o objetivo da ginástica cerebral é muito auxiliar no foco e na atenção. Legal. Então, outra pergunta aí, vamos lá. Agora o Flávio Camargo, já premiado aí na participação do nosso canal, eu assisti essa semana um vídeo caseiro do Pedrinho. Parabéns, meu querido, isso aí, Então, não é só a filha dele, não. Ele é aquele da filha de 12 anos. Agora, o Michel, por um lado, o Marcos tocou no aspecto do cérebro, acho que aí eu estou lançando o livro O Cérebro e as Emoções, então, em julho agora, se Deus quiser, nós fizemos tanta novela aqui, o Marco tem, né, o livro do Marco ainda está comigo, ele não viu ainda, mas certamente ele colabora, já colaborou muito comigo, e colaborou com algumas passagens ali daquele livro. Mas, assim, o que o Marcos tocou sobre ódio, sobre emoção, sobre, né, essas questões das emoções que devem estar a partir do cérebro,
Numa competição, o que acontece? Numa competição eu tenho que superar o outro. Então, como realizar a competição com o outro, onde eu tenho que superar, e manter a cordialidade, manter a empatia, manter o relacionamento. Você se preocupa com esse aspecto? Porque, assim, eu acho que ninguém da turma lá da escolinha do Pedro vai superá-lo. Você se preocupa com esse aspecto competitivo dele? Eu acho que, assim como na própria reportagem, eu acho que a frustração faz parte de um aprendizado, né? E o cubo tem um diferencial, que é você contra o tempo. Não é você contra o seu oponente. Se o teu oponente ele faz mais rápido, é porque ele treinou mais, ele se dedicou mais. E é muito interessante que no cubo mágico não há a rivalidade, por exemplo, que há no futebol, em qualquer outro esporte. Porque, de fato, aquele que faz mais rápido faz porque não é porque teve sorte, porque o algoritmo é o mesmo para todos. É porque, de fato, se dedicou mais. E é uma sequência de algoritmos, são 45 quintilhões de possibilidades, e eu falo para o Pedro, como ele se inseriu, né, nesse mundo e gosta, eu digo, olha, filho, se você quer... E é interessante que hoje ele está fazendo uma média global de 15 segundos no puzzle mais conhecido que esse aqui, 3x3. Para ele baixar para 13 segundos, ele vai ter que treinar muito. E para ele ser sub 10, que seria, vamos lá, o topo de uma elite, ele vai ter que treinar muito mais. Então, o professor dele começou com 9 anos de idade. Então, ele diz assim, quando todas as sextas-feiras eles têm uma aula, uma live de 1 hora. Ele disse, olha, Michel, teu filho já começou 4 anos antes que eu. Inclusive, tem um vídeo dele lá que ele fez em homenagem para o Pedro, porque ele ficou muito entusiasmado. Então, assim, essa frustração no cubo mágico não há, porque há muita solidariedade. E é por isso que o Max Park, que é o menino autista, ele sente-se completamente acolhido por essa grande família que esse pequeno objeto de inclusão o tornou. Ele vivia um mundo à parte, isolado, por uma característica de uma doença, né, de uma patologia, e esse pequeno puzzle trouxe um mundo para ele, trouxe amigos, trouxe admiração. E o mais legal é que ele não vê dessa forma, ele não vê como uma competição, e sim como uma forma de aprendizado. Então, claro que a frustração vai haver, sempre, mas faz parte, eu acho, que da nossa vida, né? Eu acho que nós temos que lidar com isso. Né? Então, deixa eu ressaltar aqui, olha, eu estou tomando a minha kombucha, já está acabando, né? Eu não vou oferecer para vocês, a kombucha é da outro ouvinte nosso, outro assistente, outro telespectador, a gente pode falar assim, que é a Janaína. Ela faz a kombucha muito bom. Nós somos clientes da kombucha. Então, o pessoal está pensando, o cara está lá tomando vinho, não sei o quê, fazendo live. Não, é kombucha, né? Não tem álcool aqui, não. É uma fermentação e saudável, bem saudável. E eu queria ressaltar um colega nosso, viu, Marcos? Ele é um revolucionário aí no parto humanizado, ele é um médico obstetra dessa área, né? E resolveu entrar na minha área, que é constelação familiar. E aí eu sei que ele estava lá na Nova Zelândia, já deve estar de volta ao Brasil, está assistindo a gente, está mandando um abraço também. Que legal, e parabenizando vocês. E nós temos que terminar agora, eu vou tentar fazer essa roda aqui, a partir do Modesto. Modesto, nós temos que finalizar, mas você tocou no tema da emoção, né? O cérebro tem uma parte que é específica para a emoção, tem outra parte que é específica para os movimentos. O que é esse cérebro, que é uma coisa imensa que a gente não vai, né, esgotar totalmente aqui? O que você tem assim para finalizar a sua participação? Eu te agradeço muito, né? Eu acho que espero a gente se rever oportunamente. O que você poderia assim, finalizar sobre essa questão da emoção e o cérebro? É a partir do cérebro que vem a emoção? Como é que é isso aí? Não é no coração? É um sistema complexo, né? Na realidade, envolve o sistema límbico-olfatório, primariamente, mas também, digamos, há uma interação de várias áreas, né? O emocional, o comportamental do ser humano é o lobo frontal, né? A própria, digamos assim,
parte humana do cérebro é frontal, é a parte mais desenvolvida, e ali tem toda uma conexão de fibras que a gente vê com os demais lobos e com o sistema límbico olfatório e com o sistema, inclusive, do córtex cerebral, de todo o córtex cerebral. Todas essas conexões, elas são conexões difíceis, que dificilmente a gente consegue simplificá-las, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Na verdade, o que a gente pode fazer, e já fizemos aqui há vários anos, viemos fazendo, é estabelecer quais são os transtornos que existem quando a lesão é frontal, subcortical, quando a lesão é subcortical, frontal profunda, quando a lesão é parietal, ou a lesão é temporal ou occipital. E aí existem técnicas de estudos neuropsicológicos para definir as funções dessas áreas, né? Quais funções foram alteradas e analisadas por vários testes neuropsicológicos e alguns trabalhos de exames de 5, 6, 8 psiquiatras estabelecendo quais os distúrbios que ocorreram em lesões frontais, superficiais ou profundas, né? Basais, né? Polares, e quais os transtornos emocionais comportamentais que ocorrem com lesões parietais ou occipitais ou temporais. Então, existem já vários estudos nesse sentido e são interessantes analisar esses estudos e aprender que existem áreas específicas que controlam a capacidade de julgamento, o insight, né? A percepção, a memória auditiva, a memória visual, etc. Mas tudo isso eu acho que trabalha em conjunto. Eu acredito que haja um conjunto complexo, que é difícil de a gente poder assim, simplificar com explicações teóricas. Perfeito. Né? Perfeito. Sua despedida aí, minha querida Anice, prazer em estar contigo aí, que legal, vai ter um pouco mais, acho que tem muitos que conhecer, nós precisamos marcar eu, você, o Modesto, outras pessoas que trabalham aí com a questão do comportamento, né? E para aperfeiçoar esse entendimento do que é academia, que você aí está trazendo aí para a nossa cidade, né? Então, suas últimas palavras aqui hoje, né? Mas espero te ver em breve. Com certeza, obrigada pelo convite, muito legal conversar, adorei conhecer vocês e saber mais do Pedro, uma história muito legal de Vitória, né? Já comecei a acompanhar ele na rede social, porque adorei ver os vídeos dele. Doutor Modesto, muito obrigada também. Bom, a Academia de Ginástica para o Cérebro, a minha unidade, ela está aqui em São José, bem perto do Giasse. A ginástica cerebral, ela é para todas as idades, aqui dentro da nossa unidade, a gente trabalha a partir dos 6 anos, a partir da alfabetização, até toda a vida, porque a gente precisa exercitar o cérebro, manter ele fora da zona de conforto, procurar trabalhar com as nossas habilidades, cada um vai trabalhando e ampliando as suas potencialidades para a gente conseguir ter mais qualidade de vida, alcançar melhor desempenho, que é bem o que o Michel falou mesmo, o que significa treino, significa não é sorte não, significa muito treino e muita vontade de se fazer melhor, né? De ter um cérebro mais saudável. E hoje, se uma pessoa quer conhecer direito a academia, qual é assim, a forma digital que as pessoas podem entrar nesse seu espaço para ter mais informações, hein? Só entrar no Instagram, Método Supera São José, e já vai encontrar a gente tem uma experiência Supera, que a pessoa pode vir aqui ter conosco, é uma experiência individual, e aí a pessoa vai entender mesmo o que é a ginástica para o cérebro e vai experienciar mesmo, jogar, fazer várias atividades com a gente para conhecer bem como é que é a rotina de quem faz academia de ginástica para o cérebro. Perfeito. Michel, dá uma despedida aí, eu agradeço bastante, né? O Pedro também, um molequinho muito arisco, aí, muito legal, ele gosta de mostrar, né? Que ele é capaz e tudo mais. E aí, faz as últimas pistas, aí se você puder voltar a falar como a gente pode ter contato contigo. Eu já tenho gravado no meu... Né? Mas, assim, falar Cubo, falar Pedro, se as pessoas esquecerem todo aquele nome enorme lá, se escrever Pedro, Cubo, como é que faz para achar e dar a sua despedida para esse
encontro e obrigado para você também, tá? Primeiro, agradecer a presença de todos aí, Anísio, doutor Modesto, doutor Marcos, mais uma vez pelo convite. A rede social do Pedro é o canal no YouTube, né? Você vai colocar lá Pedro Moura, Cubo Mágico, vai aparecer com toda certeza o canal dele, né? Nós estamos trabalhando para o futuro aqui algum projeto na área de autismo, né, para estimular a questão do tratamento coadjuvante com a medicação, né, da parte motora, né, e para benefício desses pacientes. Mas isso é um projeto, né. Então, até as redes sociais do Pedro são um pouco limitadas em virtude da pouca idade, e eu que acabo sendo, né, nas horas vagas, o gestor. Mas também, através de todos aqui, hoje a privacidade quase que não há, né, quando se fala de mundo digital, mas a gente está à disposição. O Pedro é um menino extremamente que interage com a tecnologia, no que nós pudermos ajudar, né, a difundir essa prática, contem conosco. Maravilha, maravilha. Pessoal, um grande abraço para vocês, um bom restinho aí de quinta-feira. E olha só, pessoal que está aí participando, que não se inscreveu, se inscreva no canal, né, Terapia Social. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar nos Andes, viu, Marco? Eu estou lá em Cusco na próxima quinta-feira. A semana passada, negão, olha só, 1.500 pessoas, assim, em pouco tempo, acessaram o nosso canal de Terapia Social para ver uma cidade que desapareceu. Na verdade, 40 segundos de terremoto, a cidade desapareceu e eu fui visitar. Agora eu vou indo para Cusco. Agora já as cenas já são mais atuais e tal, e nós vamos conhecer, claro, vamos falar de curandeiro, porque eu fico falando de curandeiro, essa pesquisa de mediunidade, de curandeiros, mas vamos falar da cultura dos peruanos, uma cultura fantástica. Isso vocês vão poder ver no próximo programa Psiquiatria Sem Fronteiras, lá nos Andes, lá na cidade onde foi o Império Inca. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado. Tudo de bom!